Fala pessoa, tudo bem com você? Hoje vamos saber um pouco sobre todas as guerras e conflitos que a Rússia se meteu desde a dissolução da União Soviética. E vamos descobrir que a mãe Rússia de Vladimir Putin adora uma confusão e assim como uma mãe super protetora, ela não quer que as suas filhas sejam independentes e tenham vida própria. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu ainda vou te revelar a opinião de Vladimir Putin sobre o comunismo. Porque caso você não saiba, a Rússia não é mais um país comunista. Não que isso faça tanta diferença nos dias atuais, né? Eu sou o Antônio Carlos e seja muito bem-vindo ao Se Queira ou Não Queira, o canal mais diversificado de assuntos aqui do YouTube. No poder desde 1999, Vladimir Vladimirovich Putin, ou simplesmente Putin para os mais próximos, parece desejar ser o mais novo czar russo. Czar, para quem não sabe, é uma espécie de imperador, de rei de um país. Ele tem um currículo de dar medo a muito político rato de gabinete por aí. Ex-agente da KGB, trabalhou no setor de inteligência soviético, chegou a ser chefe dos serviços secretos soviéticos e depois russos. Ele demonstra ter gosto pela guerra e parece determinado a restabelecer o domínio e a grandeza da União Soviética, da antiga União Soviética. Aliás, a dissolução da União Soviética foi um golpe doloroso para a Rússia. E a sua perda de poder e influência, e claro também de território, ainda não foram muito bem digeridos por alguns russos não, viu? Como eu disse, Putin está no poder desde 1999. Mas mesmo antes de assumir o poder em si, pesam contra ele a suspeita de responsabilidade sobre várias incursões militares da Rússia desde o fim da União Soviética em 91. Vamos falar aqui das mais importantes. Nem todas que eu comentar são iniciativas da Rússia, mas contam com a participação dela, tá? De 1992 até agora, 2022, a Rússia participou ou interferiu em 7 guerras, começando pela Moldávia, uma ex-república soviética em 1992, depois tivemos a invasão da Geórgia, também uma ex-república soviética, em 92 e 2008, tivemos a República da Chechênia, ex-república russa, em 2 ocasiões, em 94 e em 99. O Daguestão, outra ex-república soviética, em 99. Temos a participação da Rússia na guerra da Síria, onde a Rússia é aliada do ditador local, o Assad, e essa guerra começou lá em 2011 e envolve vários países, inclusive os Estados Unidos e as nações da OTAN. E essa guerra ainda não acabou, ela dura até o presente momento. E se você quiser saber mais sobre as ditaduras que existem no mundo, eu vou deixar lá na tela final deste vídeo, um vídeo que eu já fiz sobre esse assunto aqui no canal. Tá bom? Tá bom. A Rússia também tem participação nos conflitos da República Central Africana, que é um país extremamente pobre, e por lá a guerra civil começou em 2013, mas ainda não acabou. E nesse caso, não com o exército russo, mas com envio de mercenários. E a Ucrânia, outra ex-república soviética, que é a vítima da vez, já passou por outras incursões russas antes desse ataque de agora. Começando pela Crimeia, em março de 2014, depois Donetsk, Luhansk em abril do mesmo ano, e além do ataque cibernético em 2017. Você sabia de algum desses conflitos? Já estava informado? Coloca nos comentários aí de qual deles você já sabia ou você acompanhou de repente pela televisão. Vamos falar aqui dos principais conflitos que ocorreram quando Putin já estava no poder. Como eles terminaram e se tem alguma conexão ou comparação com o conflito atual com a Ucrânia, beleza? Vamos começar falando da Chechênia, conhecida por alguns como a Guerra Brutal. Em setembro de 99, aos 47 anos, o Vladimir Putin acabava de ser nomeado como primeiro-ministro. Poucos meses depois, após a renúncia do presidente russo Boris Yeltsin, o Putin assumiu como presidente do país. A sua ascensão coincide com o início da Segunda Guerra na Chechênia. A primeira havia acontecido em 94. Essa Segunda Guerra é lembrada pela sua brutalidade e pela consolidação de Putin como o homem mais forte, ou melhor, como o homem forte capaz de controlar as ameaças internas à Rússia. Em 1991, a Chechênia, que havia sido parte da União Soviética, conquistou a sua independência, contra a vontade do governo russo, é óbvio, né?
Em 94, as tropas russas resolveram tomar o território de volta e invadiram o território chechênio para tentar esmagar movimentos de independência. Mas eles não contavam com a resistência dos rebeldes chechenos, que foi feroz, e eles não deram mole não. Depois de 3 anos, as tropas russas se retiraram do país. Com a chegada de Putin ao poder em 99, ainda como primeiro-ministro, os chechenos e tropas russas voltaram a se enfrentar. Uma série de explosões em apartamentos residenciais lá em Moscou, atribuídas aos rebeldes islâmicos chechenos, foi a motivação perfeita que o Putin precisava. E essa segunda invasão de tropas russas aconteceu em fevereiro de 2000. As tropas russas reconquistaram e arrasaram a capital chechena, Grozny. Putin já havia assumido como presidente já a essa altura do campeonato. Em maio, Moscou declarou que controlava a cidade, a capital, e Chechênia foi reintegrada à Federação Russa em 2003. Mas o fim da guerra só foi decretado em 2009, embora tenham ocorrido alguns pequenos combates esporádicos de guerrilha depois desse período. O custo e a brutalidade dessa guerra chamaram a atenção do mundo, e o número de mortos assusta. Mas eu só vou falar sobre os números de mortos de cada um desses conflitos lá no final deste vídeo aqui. Essa conquista rendeu a Putin um notável aumento de popularidade entre os russos. Hoje a Chechênia, que usufrui de maior estabilidade, está sob firme controle do líder Ramzan Kadyrov, que está no poder desde fevereiro de 2007, e ele foi posto no poder pelo Vladimir, pelo Putin. O ataque terrorista foi a desculpa perfeita, mas o argumento para manter o controle da região é a preocupação com a segurança do país. A Guerra da Geórgia em 2008 é conhecida como Guerra dos 5 Dias. Geórgia é um país situado em um ponto estratégico importante, onde a Europa e a Ásia se encontram, e ela se tornou Estado independente logo depois do colapso da União Soviética em 91. Mas a crescente influência econômica e política dos Estados Unidos no país gerou preocupações da vizinha Rússia, que não gosta muito dessa intromissão americana. E aqui a gente tem uma série de coincidências com o conflito atual da Ucrânia. Primeiro, a Geórgia manifestou interesse em ingressar na União Europeia e na aliança militar com a OTAN. Vladimir Putin, que a essa altura já estava no poder há quase uma década, também foi lá e colocou sua mão de ferro, com sanções e pressão. As tensas relações da Geórgia com a Federação Russa aumentaram com o apoio total de Moscou às regiões separatistas de Abcásia e Ossétia do Sul, que queriam independência do país da Geórgia. Após a tentativa da Geórgia de retomar a Ossétia do Sul por meio da força, em confronto com rebeldes apoiados pela Rússia, Putin lançou uma ofensiva para expulsar as tropas georgianas da Ossétia do Sul e de Abcásia, e após 5 dias de conflitos e centenas de mortos, ambos os lados assinaram um acordo de paz que foi mediado pela França. A Rússia reconheceu as duas regiões separatistas, Ossétia e Abcásia, como estados independentes, e isso provocou protestos na Geórgia e em outros países do Ocidente. Ao final do conflito, a Geórgia ficou dividida entre Geórgia e as regiões de Abcásia e Ossétia do Sul, que, apesar de internacionalmente essas regiões serem reconhecidas como território da Geórgia, até hoje elas continuam ocupadas pela Rússia e seguem integrando cada vez mais ao Kremlin. O Mathieu Beuleg, que é um pesquisador da Rússia e Eurásia lá do Instituto Chatham House de Londres, ele acredita que, entre aspas, a Geórgia sinalizou o que viria a ser o futuro da política externa da Rússia, e que estamos vendo essas intenções russas se materializando hoje. O que você acha? Concorda com ele? Comenta aí que eu quero saber, viu? Agora vamos falar da Crimeia, que foi a primeira fatia tirada ali do povo ucraniano. No início de 2014, a Crimeia se tornou o foco de uma das piores crises entre Rússia e os países como Estados Unidos e Reino Unido desde a Guerra Fria. Depois que o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, considerado pró-Rússia, foi deposto após uma onda de protestos de parte da população que queria uma aliança com a Europa, o povo ucraniano estava dividido entre aqueles que queriam uma maior integração com a Rússia e aqueles que apoiavam a maior aliança com a União Europeia. E Moscou, claro, decidiu intervir. Durante grande parte de 2014, o Putin enviou milhares de tropas para as bases russas na Crimeia. Afinal, Ucrânia e Rússia ainda mantinham relações amigáveis.
Muitos voluntários civis também se mudaram para a Península da Crimeia dentro de um plano que foi realizado secretamente e com sucesso. Na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, a Rússia estabeleceu postos de controle em Arkhangelsk e Chongar, os dois principais cruzamentos rodoviários entre a Ucrânia continental e a sua Península da Crimeia. Os líderes pró-Rússia alegavam que precisavam proteger a Crimeia dos extremistas, que tomavam o poder em Kiev e ameaçavam os seus direitos. Em 16 de março, os líderes locais organizaram um referendo no qual a população foi questionada se queria que a República Autônoma se juntasse à Rússia. De acordo com as autoridades locais, 95,5% dos eleitores apoiaram a anexação da Crimeia pela Rússia, mas Estados Unidos, Reino Unido e a própria Ucrânia consideraram o referendo ilegal. 2 dias após a publicação do resultado do referendo, em 18 de março, Putin assinou um projeto de lei incorporando a Crimeia à Federação Russa. Essa é considerada a invasão mais calma dos tempos modernos. Putin ganhou ainda mais popularidade na Rússia porque não houve derramamento de sangue e tudo foi visto como um golpe de mestre. Pelo menos é o que avalia a professora Domitila Sagramoso, da King College University, em Londres. Com a crise da Crimeia resolvida, os conflitos entre separatistas pró-Rússia, na região de Donbás, e o resto da Ucrânia se acentuou, preparando o terreno para Putin invadir a Ucrânia agora em 2022. Tanto que a primeira ação de Putin foi declarar a independência das duas regiões ucranianas 2 dias antes de começar a guerra, para usar essa região para avançar contra a Ucrânia. E o que todas essas invasões que eu citei até agora tem a ver com o que está acontecendo na Ucrânia, você me pergunta, né? Bom, cada uma dessas guerras foi única, mas todas elas compartilham de uma coisa em comum: a visão imperialista do Kremlin e a sua percepção de segurança e intenção de manter a sua influência e controle sobre as antigas repúblicas soviéticas. Apesar do avanço do exército russo, dos constantes bombardeios às bases militares, regiões civis e forças militares em diversas cidades ucranianas, o Putin insiste que não se trata de uma guerra, mas sim de uma operação militar especial para defender a população que fala russo na região de Donbás. Mais preocupante, de acordo com Mateusz Bonleg, é que, entre aspas, isso parece ser apenas o começo, a primeira fase do que podem ser décadas que terão consequências para todo o mundo. Em todos esses conflitos que falamos até aqui, muitas vidas foram perdidas. Então agora vamos saber o número de vidas tiradas com as guerras da Rússia. Na Moldávia foram 1.112 mortos. Na Geórgia, 9.720 vidas perdidas no primeiro conflito, em 92, e mais 975 mortes no segundo conflito, em 2008. No total, na Geórgia, morreram 10.800 pessoas. Na República da Chechênia, o conflito mais sangrentos, foram 23.123 mortes no primeiro conflito entre 94 e 96, e mais 23.724 mortos no segundo conflito, iniciado em 99. Um total de 46.900 mortes. O conflito do Daguestão, em 99, deixou 3.579 mortes. Na guerra da Síria, que se estende até os dias presentes, até os dias atuais, já foram mais de 470.800 mortes. 5.000 mortes na República Central Africana, onde a Rússia atua por meio de mercenários, e a guerra da Ucrânia, que começou pela Crimeia lá em 2014, mas não teve vítimas, depois passou por Donetsk e Luhansk em abril do mesmo ano, e até a guerra dos dias atuais, ela já soma mais de 13.400 mortos até agora, somando todas essas guerras, tá? Claro que esse número pode aumentar porque a guerra ainda não acabou. E aí, você sabia de todas essas guerras que a Rússia havia se envolvido desde 92? Qual delas você se lembrava? Qual a sua opinião sobre essa guerra da Ucrânia? E será que nós teremos a terceira guerra mundial? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica no botão vermelho aqui, aqui embaixo, e faça parte da família Siqueira. Bom, como eu prometi, eu deixo com vocês a frase de Vladimir Putin sobre o comunismo,
que ele escreveu lá em 1999 no chamado Manifesto do Milênio. Disse Putin, entre aspas, o comunismo e o poder dos soviéticos não fizeram da Rússia um país próspero, com a sociedade em desenvolvimento dinâmico e povo livre. O comunismo demonstrou vividamente a sua inaptidão para um alto desenvolvimento sólido, condenando o nosso país a um atraso constante em relação aos países economicamente avançados. Foi um caminho para um beco sem saída que está longe do mainstream da civilização. Vladimir Vladimirovich Putin. Então, na minha opinião, a Rússia saiu de décadas de uma ditadura comunista e caiu em uma ditadura militar. Muito obrigado por me assistir até aqui. Um grande abraço, um beijo no sovaco e tchau, tchau. Da Rússia! Da Rússia! Ô, jumento! Rússia, Ucrânia e as guerras pós-Vladimir Putin. Fica comigo nesse vídeo. Fica comigo. Isso foi bom. Não foi? Foi.